Olá, bem-vindos a mais uns objetos com história, neste caso com muitas histórias, porque por este berço já passaram muitos bebés e espero que vão passar muitos mais. Eu já tenho 10 netos e estamos à espera do 11º com grande ansiedade e felicidade. E este tempo de preparação para a chegada de um novo bebé é sempre um tempo de ansiedade, nunca se sabe o que é que vai acontecer. A expectativa de ver um bebê, por muito que as ecografias nos mostrem, é completamente diferente poder tê-lo cá fora e ao colo, pegar nas roupas que já pertenceram aos meus filhos quando eles eram pequeninos e que agora passam de geração em geração, tudo isso é muito bom. Mas para mim, o momento da gravidez e do parto, do ponto de vista dos romances históricos, é um momento fundamental. Ou não tivesse eu a escrever sobre rainhas e, obviamente, rainhas que deram príncipes e princesas, infantes e infantas, e, portanto, não só gosto deste tema, como ele é fundamental em todos os meus livros. Isso fez-me andar para trás no tempo e tentar descobrir como é que era o parto ao longo da história. A verdade é que o parto era um assunto de mulheres, basicamente um assunto de mulheres. Os físicos, que era como se chamava o médico, vão entrar mais tarde e só nas famílias reais, nomeadamente, normalmente, físicos judeus que tinham um conhecimento muito grande e os boticários árabes que tinham também muito conhecimento das plantas e de tudo isso, mas é um momento íntimo e um momento de mulheres. É curioso que em vários manuais e em vários relatos que temos, é importante que no momento do parto estejam só as pessoas com quem a parturiente tenha uma grande intimidade. É engraçado que diz, atenção, não ponham na sala de partos de uma rainha, no quarto dos partos, não ponham pessoas de quem ela tenha vergonha, porque se sabe que a vergonha atrasa o parto. Eu acho que isto é muito interessante, porque hoje em dia nós sabemos que o ambiente hospitalar muitas vezes atrasa a ocitocina, porque exatamente a ocitocina liberta-se, que desencadeia as contrações e a dilatação, desencadeia-se em ambientes tranquilos. Os animais procuram sítios escondidos para ter o seu parto, procuram sítios onde estão abrigados dos olhares dos outros. Eu não estou a recomendar o parto em casa, nem sequer o parto longe dos médicos e das instituições médicas, exatamente por uma razão fundamental. É que neste tempo todas estas grávidas da classe, obviamente, alta, as rainhas e as senhoras da alta nobreza, que tinham alguma coisa que lhes pertencia, faziam um testamento antes do parto. Imaginem o que era irmos ali para a porta de uma maternidade perguntar às parturientes hoje se elas já fizeram o testamento antes de ir ter um parto. Só isso é imagem suficiente para perceber como, graças a Deus, felizmente e graças à medicina, um parto hoje não é o que era um parto ao longo da história, até uma história recentíssima, ainda no século XIX, inícios do século XX, a taxa de mortalidade das mulheres e dos bebés era altíssima e Portugal orgulha-se de ter descido essa taxa para valores muito, muito melhores. Mas era importante que o quarto estivesse às escuras ou iluminado apenas por velas, não só porque seria mais tranquilo, mas porque se acreditava que a luz podia ferir os olhos da criatura. E a criatura, embora em espanhol ainda se refira muitas vezes quando se fala de um bebê como a criatura, nós hoje em dia parece que isso é assim um bocadinho de desprezo, qual criatura, mas era assim que se escrevia, era assim que se falava. A criatura que está para nascer. O parto, para o auxílio das dores, havia algumas coisas,
Nós sabemos, por exemplo, que Dom Filipe I de Portugal, segundo de Espanha, no parto da sua segunda mulher, Isabel de Valois, tinha um medicamento para as dores que lhe tinha sido enviado pela sogra e que ele próprio administrava à mulher, mas os outras eram coisas muito rudimentares para tirar a dor, embora houvesse beladonas e outras substâncias que poderiam ajudar em momentos difíceis. O parto prolongava-se durante muito tempo, como sabe, há muitas mulheres que têm partos longos, e por isso a parturiente, e poderiam acontecer inesperadamente, até porque não havia ecografias para fazer conta se estava de 8 meses, se estava de 9, iam calculando pelo tamanho da barriga e pela experiência, e por isso normalmente nestas famílias reais a comadre ou parteira favorita ia com a família real nos últimos 2 meses de gravidez, não fosse o parto desencadear-se repentinamente. Mas se não, a mulher, quando estava a chegar perto do momento do parto, ela era posta neste quarto, nestes aposentos, já antecipadamente, e aposentos onde ficaria depois durante 40 dias, normalmente até parar de sangrar, e aí seria abençoada numa cerimónia limpa, por assim dizer, para poder voltar outra vez à sociedade. A Isabela Católica, nós sabemos, mas depois sabemos também que a Imperatriz Isabel, portanto, bisneta da Isabela Católica e filha do rei Dom Manuel, tinham a tradição que ficou que uma mulher não grita durante o parto. E, portanto, é famosa a frase: prefiro morrer a gritar. Isto representa uma ideia de que a mulher mais culta, mais socialmente mais avançada, era uma mulher que controlava o seu corpo e que controlava as suas emoções e não era uma histérica que gritava desalmadamente quando tinha dores. Mas, curiosamente, em muitos casos, nomeadamente a Filipa de Lencastre, de muitas outras, as parteiras ou as comadres recomendam que a mulher grite e que a mulher se descontrole nesse sentido civilizacional da mulher muito controlada, porque isso ajuda o parto. Por isso há imenso a saber sobre estes momentos. Havia tratados escritos a partir da imprensa que começaram a ser divulgados e que as comadres começaram a ser também mais sofisticadas e a ser uma mistura deste saber popular com o saber científico do tempo, mas também esses compêndios são muito úteis porque, obviamente, quem os escrevia ia buscar a sabedoria popular e colocava, não deixando perder uma riqueza ancestral da humanidade, porque se não houvesse filhos, teríamos acabado logo no primeiro Adão e Eva.